Boa tarde, meu povo. Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E essa mulher de hoje, a minha convidada, ela já é veterana, ela já é de casa, ela já participou do programa Salto Alto, do Salto Alto Connection, ela tá no Conexão Mulher, trazendo sua história, tem muitos anos de América, ela é mentora, ela é mãe, ela é esposa, trabalha há muito tempo na área de real estate e ela está aqui para contar a jornada dela na América pela segunda vez. Bem-vinda, Débora Manfre. Prazer, amiga Cleo, estou aqui, estamos juntas outra vez, trazer mais ensinamento para os teus leitores. Como é que fala? Leitores? Ela trava um pouco no português, gente, porque ela tá aqui há muitos anos, ela fala melhor. Listeners, eu vou falar em inglês, to your listeners. Meus ouvintes. Isso. Tá tudo certo, tá tudo valendo. Eu trouxe até a agendinha pra anotar, porque tudo que ela fala, meu amor, é valioso. Se fosse você também, ficava de olho, porque ela dá dicas valiosas pra você dar saltos maiores ainda na sua vida. E me conta, o que mudou de um ano pra cá? Porque você tava aqui ano passado, você praticamente estreou esse programa. É verdade, acabei de lembrar, quando começou, já tem um ano, parabéns, que sucesso. Você vê, amiga? Sim. A gente aqui não desiste, disciplina, consistência, uau, que lindo. E fé, né, amiga? E ação. Exato, fé e ação, e a disciplina vem disso, né, assim, a consistência. Amiga, tanta coisa mudou. Tanta coisa. Depois que eu vim aqui, meu Deus, eu tava aqui pensando, dirigindo pra cá, eu falei, meu Deus, grandes coisas aconteceram. E engraçado que eu tava tão, assim, focada no meu lado empreendedor, tão focada, assim, nos meus negócios. E de um ano pra cá, Deus me pegou e fez assim, Débora, volta pra casa. Volta para casa. E eu acredito que a nossa vida é isso, feita de estações, né? Estações que às vezes a gente não entende, às vezes a gente luta contra, porque eu já lutei muito contra essas estações. Eu não queria voltar muito para casa, porque a gente está tão acostumado a fazer e acha que o nosso valor, tudo está relacionado com o que a gente faz, com o que a gente recebe. E Deus me levou para esse caminho de dentro de casa, me posicionar, voltar para aquele lugar mais sagrado, que é uma mulher posicionada em oração. É uma mulher alinhada, sabe, assim, com os princípios de Deus. E eu tenho experimentado, eu falo assim, milagres. Liderar a sua casa, né? Exato. Um bom líder é aquele primeiro que lidera a si mesmo e depois ele consegue liderar melhor tudo ao seu externo. Mas, Débora, sabe o que eu penso? Seu marido é americano. Então, o que acontece? Eu vou te falar isso pela minha experiência. Nós somos aquela mulher que, antigamente, que a gente vibrava muito mais no masculino, que é o de fazer e acontecer e provar o tempo todo que a gente venceu. A gente tinha essa necessidade, que é ter aquilo que o mundo atribui para nós, que viemos de muita escassez, de muita falta, de muitas dores, enfim. E o americano, ele é isso aqui. Ele trabalha muito, né? Como time is money. Time is money aí, ó. Time is money. Então, a gente fica muito focado em fazer dinheiro. E parece que se você não trabalha, se você não faz dinheiro, você se sente o quê? Insuficiente. Exatamente isso. Foi uma situação muito assim, eu falo de trabalhar de Deus na minha vida. Eu me senti muito, porque eu estava tão acostumada a estar no topo, e estar fazendo, liderando, né? Eu tenho a minha companhia de real estate, onde ajudo muitas pessoas, muito envolvida. E Deus falou, volta para casa. Por que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria casa? E não que o meu casamento estava bem, mas não estava onde está agora. Sabe? Às vezes a gente tem que entender que há certas áreas da nossa vida que precisam de mais um foco. A minha família, os meus filhos. E aí, quando eu voltei para casa, sabe, assim, com muita luta no começo e entendendo dos meus vícios de fazer, de querer, eu tenho visto meu marido se levantar como um sacerdote. Como um homem, assim, totalmente... O americano, eu acho que ele tem muito isso de prover, né? Eu adoro o americano, eu sou apaixonada com o americano, porque ele tem isso, ele é homem, ele é aquela coisa que ele te impulsiona, pelo menos o meu marido, mas ele gosta de prover, ele gosta de te dar, ele gosta de presentear. E aí, eu voltar para casa, para mim, foi muito mais uma luta comigo do que com ele. E tá ali com os meus filhos, podendo sentir o que está acontecendo, sabe? Assim, a minha filha está com 20 anos, é a minha maior bênção, meus filhos. E tá ali conectada com o que está acontecendo na vida dela, trabalhando a identidade dela de uma forma totalmente diferente, sabe? Que eu não tive. Sem impor, né? Exato. Só ali. Sabe a mãe que está ali, presente. Simplesmente presente? E assim, eu acho que nem tanto no falar, mas no orar. Aquela mãe que dobra os joelhos e ora. E eu tenho visto tanto mais resultados na oração. O agir de Deus na vida dos seus filhos. Eu saí do controle. Deus me tirou do controle. Porque a Débora queria estar no controle. A Débora queria controlar o relacionamento dela, os filhos dela, o marido dela, as finanças. E quando eu saí do controle,
assim, os primeiros 6 meses foi luta. Luta comigo mesmo, com a minha própria mente. Porque a mente da gente, ela tá viciada no fazer. Ela tá... A comparação, a gente se compara. Tipo assim, pessoas que eu trabalho, como eu tenho uma equipe, pessoas que estavam comigo e aí aumentando, porque eu tava parando, voltando, só atendendo clientes que estavam me ligando, em vez de estar buscando e estar lá fora, querendo fazer com o meu braço. Mas o interessante disso é que, quando você volta, toda a tua casa, ela se alinha. E quando a casa se alinha, e eu falo assim, no termo bíblico, ela alinha assim, a mulher fazer, mas naquela feminilidade, sabe? Ela não tá querendo aquele controle. Eu tenho visto meu marido, fazer assim. Ela entende realmente o valor da palavra submissão, não é? Que não é sobre se humilhar, é sobre respeito. Sim. É quando você respeita tudo à sua volta. Eu passei uma fase bem complicada também com essa coisa minha de querer. E é um controle. Controle, exato. Então, eu falo sempre, o que você não está controlando hoje que está te descontrolando. E trazer essa consciência, essa autoanálise. A gente consegue se encontrar. Hoje eu estava comentando com ele até. Se perceber. Porque às vezes a gente não se percebe. O outro percebe. E tem muita gente que não fala. E a gente também não escuta. Então, hoje, o que foi esse start? Como foi que você percebeu que você falou, eu estou no caminho errado? Foi minha intimidade com Deus. Deus começando a me puxar, fechando portas. Eu acredito que quando Deus vai te mudar de estação na sua vida, Ele vai fechar portas. Eu passei uma zona de expulsão, para te falar a verdade. E essa zona de expulsão, ela doeu muito, porque começou a fechar portas e eu não conseguia entender. Só que aí eu fiquei lutando, querendo fazer com a minha mão, porque eu estava acostumada sempre a fazer com a minha mão. E aí, quando eu voltei para casa, eu comecei a ficar presente, comecei a prestar atenção nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus medos, sabe? Porque aí começa a vir tudo, que é aquilo que eu estava te falando. Sempre que a gente dá para um salto quântico, o nosso subconsciente ele vai querer te parar. Então, eu queria fazer e eu entendi que não importava. Tantas vezes eu tentava fazer com as minhas mãos. Essa parte é muito interessante, porque é salto quântico, né, que a gente fala. Que às vezes, eu não sei algumas de vocês, mas eu às vezes, sempre quando eu estou perto de algo grande, de um projeto, de alguma coisa, parece que vem muitas coisas até no meu primeiro salto autoconnection eu quase desisti. E vem coisas que você fala, ai, será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Às vezes até físico, ataca seu físico, você tá mal, não é? Então, essa parte que tenta nos parar está no nosso subconsciente. Sim, é aquilo que você estava falando, né? Você tá para fazer você lançou seu livro, você deu grandes saltos quânticos, lindos, entendeu? E eu posso falar uma coisa de verdade que é lindo de você? É a tua humildade, de você falar assim, às vezes eu penso, será que eu mereço? Será que eu consigo? Porque eu acho que talvez muita gente aqui que está assistindo não te vê desse jeito, que você se duvida, assim, pensa, se pergunta. Não, pensa, eu sou uma pessoa normal, com muitas feridas, eu fui muito machucada. Então, mas talvez a pessoa não pense que você ainda se questione, entendeu? Porque você é tão confiante, você caminha com tanta autoridade, você fala muito bem, Cléo. Então, Obrigada. As pessoas talvez não vejam isso. Mas o que eu vejo, né? Assim, que eu vi traços, e eu até te falei que eu estava orando por você e senti que isso, toda vez que você tá para fazer grandes projetos, grandes coisas que vão te alavancar o teu corpo, porque o que acontece? A gente não entende que às vezes não é só, por exemplo, as nossas emoções, talvez o nosso corpo tenta nos parar. Você talvez pode perder, vamos dizer, um avião para alguma coisa. É inconsciente. Você não tá prestando atenção. Ou o teu corpo vai te colocar de cama. Isso é uma forma do teu corpo te proteger. O sistema nervoso da gente, o maior trabalho dele é nos proteger. Nos manter safe. Como é que fala isso? Seguros. Segura. Nos manter seguro. Então, quando uma coisa é totalmente desconfortável, nova, ele vai fazer tudo, que foi o que aconteceu comigo também. Entendeu? Eu lembro que o ano passado, quando eu comecei a fazer muita coisa, eu dei coisa no meu olho. Eu tava dirigindo aqui pensando. Eu dei umas coisas que eu nunca tive no meu olho. Depois, quando eu comecei o meu canal no YouTube, esse ano eu abri um canal, o Senhor me deu a direção, mas não tinha nada em português. E eu falei assim, Deus começou a falar, eu quero que você comece a falar em português. E eu, Senhor, é a coisa mais confortável o tempo inteiro. E eu falo, mas acredita que meu dente aqui quebrou? Acredito, de verdade. Então, ficou banguela, amiga. Não foi. E eu fiz vídeo assim, porque eu entendi que era o meu inconsciente querendo me parar, ou subconsciente querendo me parar. Exato. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer de qualquer jeito. Fiquei falando assim um pouquinho, eu não abri porque eu abro muito sorriso. Mas eu não deixei aquilo me parar. E comecei a fazer o que eu te falei, tapping. Comecei a tapping, né, batendo nas minhas emoções, entendendo o que eu estava sentindo, liberando e fazendo o meu sistema nervoso sentir seguro com aquele novo caminho. E visualização, amiga. Visualização é muito importante. Porque eu sempre faço. Você vai abrindo novos caminhos neurais. E visão. Você tem que ter a clareza e a visão de onde você quer chegar. E também a visão do que pode estar te atrapalhando e manter o foco.
E eu sei que é bem difícil, gente, quando a gente tem alguns traumas e a gente tem que limpar não é fácil. isso. Não. E o TAP eu gosto muito, porque ele ajuda você a limpar essa parte sua inconsciente. Sim. Porque a gente não tem noção das coisas. Não tem. Você só consegue mudar aquilo que você percebe. Eu sempre falo isso. Porque se você não percebe, você não muda. Então, engraçado, eu ia te dividir isso com você antes, mas eu vou dividir com você. Eu tive um sonho, eu tenho muito sonho profético. Deus me deu um sonho e eu já entendi que Deus estava falando comigo ali, no avião. Eu já sei, é coisa nova, são coisas, né? E aí, nesse sonho que eu já senti aquela paz, sabe? Assim, e eu já sei que eu venho trabalhando, eu estou no curso, né? Assim, com pessoas grandes, estou aprendendo coisas novas, estou me colocando, né? Já vim me colocando desafios, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu tive esse sonho. E é uma menina que vem sendo mentorada comigo, né? Que eu amo muito ela, me manda mensagem, sabe? Falando, Débora, eu vou parar por 2 ou 3 meses, mas eu não sei. Tu acredita que eu comecei a pular? Se fosse a Débora de antes, ia falar, ai, sério, entendeu? Porque a gente é tão focada no dinheiro, eu comecei a pular. Não, e também você achar que não é suficiente. Mas então, porque, o que eu fiz de errado? O que não sei. Menina, eu comecei a pular, olha, eu comecei a dançar. E comecei, oh my gosh, salto quântico. Por quê? Para tudo que vem novo na sua vida, você vai ter que dar espaço. E como eu já venho trabalhando meu inconsciente, né, assim, falando muitas coisas, trabalhando com visualização, e eu tive esse sonho, que foi agora de manhã, e eu comecei a celebrar. E eu sentia tanta felicidade. Então, assim, você trabalhar que nem tudo que parece que é ruim, necessariamente é ruim. Exato. Só que até você chegar... Hoje eu posso falar isso com confiança e com autoridade. Mas quando Deus me levou para minha casa, eu falei, o que eu vou fazer em casa? Eu não conseguia ficar presente. Aí eu fui sendo trabalhada a aceitar aquele momento, sabe, de cozinhar. Amiga, eu não sabia cozinhar. Você cozinha? Eu não sabia nada. Estou cozinhando maravilhosamente. Olha, o salto na cozinha. Deus te leva para dentro de casa. Foi o que ele fez. O menino começou a desafiar para começar. Quem me ensinou? YouTube. A gente tem acesso a muitas coisas hoje gratuitas aí, né? Sim, então eu comecei a aprender. Vou lá. Eu falava assim, dinner meal for family. Tipo assim, né? Uma janta pra... E comecei a cozinhar. E cada vez, que delícia. Olha, eu passei uma estação de cozinhar. Seu marido percebeu essa mudança? Claro, ele falou que isso. Que eu orei por essa mulher. Estamos juntos há mais de 17 anos. Então, assim, por mais de 15 anos, pra mulher que cozinha. E aí eu fui vendo o meu valor em coisas que antes eu não tinha tempo. Antes que eu não me sentia boa, sabe? Deus foi me levando a aprender. Ele foi fechando portas e, em vez de eu ficar frustrada, demorou um processo, mas aí eu comecei, tá bom, então agora eu tenho mais tempo, o que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou visualizar, eu vou fazer coisas que eu amo, eu vou dedicar mais a cuidar da minha saúde, sabe assim, em vez de ficar desesperado, entendeu? E aí, agora, amiga, meu marido entrou num novo negócio, tanta coisa acontecendo, porque, na verdade, eu entendi que eu dei espaço para ele ser homem. E hoje, eu tô vendo ele entrar naquele lugar de homem mais confiante, e sabe? A hierarquia, você está respeitando essa hierarquia. Isso, exato. E eu sei que eu vou dar um salto quântico. Ó, pode guardar aqui, porque eu já... Então, assim, e não quer dizer que a gente vai ficar por trás ou é por menos, mas são lugares que a gente precisa voltar para poder subir. Às vezes a gente tem que dar eu falo que eu baixo um pouco para depois dar 2 para cima. E foi isso. Eu falo que é muito importante a gente também ter a humildade de reconhecer que a gente está aqui. Eu sou uma pessoa bem difícil, tá? Para reconhecer, assim, às vezes eu sou um pouco orgulhosa, um pouco bem muito. Então, é uma coisa que eu trabalho muito nisso, muito nisso, porque é uma coisa que me atrapalha às vezes. Inclusive, em casa mesmo, a gente quer fazer tudo, quer tomar conta de tudo e... Não, às vezes eu posso... Tem dias, se eu ficar doente, eu me culpo horrores. Tá vendo? Ontem eu falei, eu tô cansada, eu tô não sei o quê, mas eu preciso fazer qualquer coisa para eu suar. E eu sei que, olha como que é as coisas, se eu vencer aquilo, no final, eu vou falar, uau, eu tô me sentindo muito bem. Mas parece que tem um peso, alguma coisa que não deixa você avançar. Eu aprendi a descansar. Tanto, e foi difícil, não nem você falando, que depois Deus estava assim, não dá para mudar a estação, começa a mexer. E eu, tá tão bom aqui agora, porque eu aprendi a ficar descansando, sabe assim? E se você observar, Débora, às vezes sua casa, suas coisas começam a degringolar, porque lá dentro mesmo da sua casa não tá bom. Exato. Então você concorda que uma pessoa, uma boa líder, ela lidera na sua casa primeiro. Na sua casa primeiro. Porque se ela for uma pessoa de sucesso, teoricamente, no seu trabalho, você pode... A maioria tem um casamento... tá com um casamento cheio de lacunas. Exato. Muito o que você mais vê. São valores totalmente invertidos. E eu tinha isso, né? Por falta da minha identidade. À medida que Deus foi me curando, Ele foi alinhando. Não foi fácil, mas eu falo que hoje vale a pena. É muito bom você... Eu sinto que eu hoje não tenho uma dependência emocional mais, mas eu tenho uma dependência dessa liderança do meu marido na minha casa. Eu amo que ele lidere. Sabe, assim... E mas é porque você se sente protegida. Isso, porque a mulher procura isso.
isso, aquele lugar seguro, aquela proteção. E ele sempre deu, mas eu acho que eu buscava inconscientemente com meu pai. Você sofreu muita rejeição, eu lembro da sua história. A gente não falou aqui porque a gente já falou no primeiro episódio. Se você quiser saber a história dela lá de trás, que você chegou com quantos anos? Com 18 anos aqui. Eu tive um casamento que foi quase destruído. E hoje eu vejo assim que Deus fez realmente uma restauração totalmente da minha identidade. As pessoas pensam assim que restaurou o casamento dela. Eu falo, não, ele restaurou minha identidade e aí restaurou meu casamento. E os meus filhos estão vivendo e vendo isso dentro de casa. Uma mãe totalmente diferente. E às vezes, Débora, você olha para o seu lar, às vezes você pensa, não tem jeito, porque você e seu marido seguem a mesma... Não é a mesma religião, porque eu acho que ele é de outra... Ele é de outra. É que somos cristãos, os dois, mas ele acredita em outra. E a gente tem aquela paz, aquela harmonia, independente. Não tem conflitos. Não. Porque onde há Deus, há paz. Então você não quer impor para ele a sua, porque eu tenho essa mania de querer impor, que é o meu. Eu já quis muito e eu entendi que nunca ia ser foi o que eu aprendi nessa estação, que não ia ser pela força do meu braço, mas sim pelo Espírito Santo. Que foi, acho que, mais difícil. Eu já quis e fui aprendendo que eu precisava simplesmente entrar naquela feminilidade e entender que o meu poder estava na oração, que estava no meu jejum. Meu Deus, a gente pode falar de jejum, porque eu fiz 3 dias só na água, amiga. Eu lembro bem a senhora, ela fazia eu acordar, sabe que hora, gente? 3 da manhã para orar, tá? Por 21 dias. Tava nós lá, firme e forte. Eu liguei 7 da manhã e falei, Débora, não consigo dormir. Mas, assim, é muito sobrenatural o poder do jejum espiritual. Você se conecta muito, né? Eu tenho muito isso com Deus. Então, eu saí desse lugar de fazer para entrar na situação de voltar para trás. E hoje eu tenho visto grandes coisas que Deus tem feito na minha casa, na minha família, até com a minha filha. Recentemente eu tive uma experiência linda com ela. Entendeu? Assim, de nem falar para ela. Ela não tem namorada ainda e tava assim. E ela foi... O Espírito Santo me revelou. Ela não veio me falar. Eu consegui ver. E aí você está conectada. A mulher, acho que quando ela está conectada com o Senhor, com aquela coisa assim de Deus, ela tem uma sensibilidade espiritual. Ela tem, né, aquela intuição forte. Eu tenho uma intuição muito forte. Então, e aí ela te coloca no lugar que eu não preciso lutar. E foi onde eu aprendi a não mais querer fazer, mas sim as coisas que eu não posso falar, deixa Deus revelar. Eu oro. Aí eu orei. Eu orei 2 vezes só, porque eu não sabia se a pessoa que ela estava conversando, minha filha tem grandes planos para a vida dela. Eu falei que ela é separada, que ela é única. E aí, não deu nem 2 semanas. A pessoa sumiu. Ela, mãe. Eu falei, glória a Deus. Não porque eu não queria isso. Mas o Senhor conhecia o coração da pessoa. A oração funciona, viu, gente? A autoridade espiritual que a gente tem sobre os nossos filhos é muito grande. Sim. Então, assim, em vez de eu estar naquele lugar, naquela mesa que eu estava distraída, buscando dinheiro, buscando outras riquezas, que é muito bom, eu voltei para casa e comecei a buscar Deus. E te afasta, né? O buscar pelo que o mundo está te agregando nos afasta muito daquilo que realmente Deus quer para nós e que nos preenche. Sim. Porque às vezes, amiga, a gente está tão cheia de gente e um vazio tão eu grande. Fiquei assim. Tão grande que você fala, isso eu quero minha casa, voltar para minha... Sabe, eu tenho uma família que eu não posso reclamar, assim. Meu filho, então, é super amoroso. Eu tenho um marido carinhoso. Mas eu mesmo, a gente, sem querer, a gente acaba destruindo com as nossas próprias mãos. Sim, a nossa palavra casa. de Deus fala em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. O que isso quer falar pra gente? Que não é o homem. O poder da mulher é tão grande que ela tem o poder de edificar. É da mulher, né? Esse poder não está no homem. Tanto que quando a serpente, o que for que você quiser chamar o inimigo, foi a mulher, ele foi atrás da mulher, porque a mulher tem o poder tanto de fazer crescer, de edificar, como destruir. Eu fui a tola por muito tempo que destruía a minha casa. Eu também. E aprendi no secreto, nesse tempo com Deus, na comunhão, que hoje eu sou edificada para a glória dele e que eu não venço as minhas guerras com palavras. Não mesmo. Uma coisa muito importante, você falou do secreto. A gente, quando está com uma dor, a gente tem a mania de querer compartilhar aquilo. Aí você vai lá e conta para todo mundo. Tô falando porque eu já fui essa pessoa, tá? Eu também. Então, assim, a gente tem que controlar a língua, porque a pessoa que está escutando, às vezes, ela não tem os mesmos valores que você. Então, aí vai vir um conselho que talvez não é bom e você acaba destruindo suas coisas, porque você está compartilhando coisas que tem que dar conta. A gente compartilha porque a gente não dá conta. Muita dor. A gente quer contar para ver se alivia. E não é esse o caminho. Eu aprendi a terapia com Jesus. Eu amo terapia com Jesus, que eu vou lá e escrevo tudo para ele.
Aprendi, sabe, journaling, que a gente faz aqui, o americano faz muito. E me trouxe, olha aí, ó, salto a journal, olha, ó. Maravilhoso. Você não tem esse? Não, cara, tem que pegar. Menina, tá em inglês, você vai amar. Eu quero. Pega um aí pra você não esquecer. Olha só, ó, vou pegar agora. Amo escrever isso aí. Vou ter que tag você, amiga, quando eu estiver escrevendo. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso você escrever. Foi sábado que eu tava com, às vezes eu tô com emoções que você não consegue entender. Eu começo a escrever pro Senhor. E ali vai saindo tudo. Então, assim, em vez de falar... E assim, não que eu não possa falar, tem pessoas de confiança, mas cuidado com quem a gente abre nossas... Né? Exato, às vezes os nossos amigos não têm má intenção, mas ele tem as dores que ela também carrega. Então, dependendo do que ela carrega, ela vai te dar um conselho totalmente nada a ver com o que você busca, sabe? Então, vamos falar um conselho para uma pessoa que está passando um momento agora, principalmente no seu casamento, a gente está falando de casamento e de identidade. Uma pessoa que está desalinhada, que acha que não quer mais, que não ama mais, que acabou o casamento. É possível restaurar um casamento. Com certeza. É possível não só restaurar, mas viver uma história linda. A partir que você olha para dentro de você. Sabe? Essa é uma história que eu carrego muito. O que você está vivendo, muitas vezes, nem é sua história. E eu aprendi isso, eu estava vivendo a história do meu pai. Nem era minha. Eu amo meu pai, honro a vida do meu pai. Então, assim, a gente está vivendo a história de outras pessoas. E eu aprendi, sabe, que... o poder da gente reescrever a nossa história. Sabe? A nossa história é diferente. Então, a gente tem que olhar o que eu ouvi, o que eu senti, o que eu experimentei na minha infância, o que eu acredito sobre mim. Porque, mesmo se vamos dizer que é uma mulher que quer muito um casamento, mesmo seu marido ser transformado, se aquela mulher não ser trabalhada, ela vai sabotar aquele relacionamento. E se ela vem de um lar destruído, de abandono, de rejeição, de traição. Muitas de nós vimos, eu vim disso. Eu vim disso. Então, o que a gente faz? Ou a gente sabota ou repete, né? Repete. Porque, então, foi isso que aconteceu. Então, assim, com certeza, a restauração de um casamento, ela começa a partir da restauração da nossa identidade. A gente olhar para as nossas feridas e entender que nós somos filhas amadas do Senhor, que Ele nos fez com um propósito, que Ele nos ama acima de todas as coisas, que nós não precisamos fazer para ser, nós somos. Nós somos, exato. Entende? Então, isso eu acho que é o maior poder da mulher, entender quem ela é de verdade, porque aí você não anda na comparação, porque eu era uma pessoa que me comparava muito. Sim. Eu lembro. Muito. E sempre se cobrando. Porque fulano vai, porque eu trabalho tanto, eu faço tanto. Eu aprendi que nem todo lugar eu vou. Nem todo lugar merece a minha energia. Nem é. E você não é e pra não todo mundo. Ó, eu tava falando com a maravilhosa Chloe, que eu adoro ela. Ela me mandou mensagem pro lançamento do livro, né? Esse livro maravilhoso. Vamos, Sobrenatural. Conexão Mulher. Vai ser maravilhoso. Então, e ela falou assim, ai, você vai? E eu falei, vou. Ela falou, eu posso ir com você? E eu falei, não. Porque vai ser um momento da minha família celebrar. E ela falou, nossa, como eu queria poder falar não assim. Mas eu falei com amor, não tem nada a ver com ela. Sim. Não tem nada a ver com ela. Mas a gente que vem da rejeição, de medo de não pertencer, eu tenho dificuldade de falar não. Eu aprendi que nem todo lugar... Claro, nós vamos sentar e vamos ter um café, tudo, mas nem todo lugar eu tenho que estar ali. Nem todos os ambientes são para mim. Não é porque eu sou melhor ou pior, não é sobre isso, mas onde eu me sento fala onde eu quero caminhar. Então, tem pessoas que vão destravar o seu destino, tem pessoas que vão mudar. Tem gente que vai travar. Tem gente que vai travar também, exatamente. Eu caminhei por muito tempo pessoas que eu amo. Não quer dizer que eu não amo, mas com a vida totalmente desalinhada. Olha para tuas amizades, que tipo de casamento elas têm. Exato. Então, como é que eu vou estar ali o tempo inteiro falando com aquela pessoa? Eu sou muito aprendi a ser muito seletiva. Não, e a gente acaba pegando um pouco do outro, né? A gente é como um stickerzinho, um imã. Você é a mistura das 5 pessoas que estão perto da sua vida. Exato. Mais que você mais passa tempo. E essas pessoas eu quero que seja primeiramente Jesus, porque eu quero ser a imagem e a semelhança dele o tempo inteiro em tudo que eu fizer na minha vida. Depois meus filhos, meu marido, né? E assim, e poder, eu acho que transbordar isso para onde eu for. E não ser aquela pessoa que está absorvendo, porque eu absorvi. Eu tinha necessidade. Eu tenho que estar perfeito. Não, tá tudo bem se não tiver. Tá tudo bem se não tiver. Tá tudo bem se eu errar. Mas não é sempre fácil, né? Não, fácil não é. Para chegar nessa autonomia, para chegar nessa identidade firmada em Deus, choro. Porque eu sei, amiga, e dói muito, porque a gente às vezes se olha, a pior coisa do mundo é você olhar para você com pena de você. Exato. Porque quando você diz sim para muita gente, você está dizendo não para você, sacrificando, e fala, olha que coitada. Eu não sou essa pessoa, eu não quero esse lugar, esse lugar não me pertence. Porque você nunca vai conquistar algo realmente com firmeza na sua vida, que te traga paz de espírito e felicidade, servindo ao outro. Não. Servindo ao outro. Cada vez que você vai servindo só ao outro, eu vou te falar isso porque eu já passei muito também por isso. Tudo a gente fala eu, porque eu só posso falar daquilo que eu vivi. Mas você tem um coração muito grande, né? Eu sempre falo isso de você. Você tem um coração... Olha, são poucas pessoas que eu conheço o coração do tamanho que você tem. Você ama
você é muito intensa. Eu sou mesmo. Muito intensa, que é uma coisa linda. E quando quebra a cara também, a paulada vem que é com a intensidade dela. Exato. Então, assim, eu também sou assim, por isso que eu sei disso. Só que eu aprendi que nem em todos os lugares a gente vai separando. E não é sobre ser melhor, nem é ser sobre pior, não é sobre isso, mas sobre saber quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu entendo onde eu vou caber, onde eu não vou, sabe, assim, adicionar, atribuir para aquele lugar. Porque se eu estiver num lugar que eu não estou bem, eu não vou estar bem. E não vou adicionar naquele lugar. Não vai. Então, se preenche mais de si, você vai entender o tamanho do poder que você tem. Sim. É uma força muito grande. Vamos falar de Conexão Mulher? Ai, o poder do salto alto? Eu estou super excited para isso. O projeto do ano. O projeto do ano, gente, Conexão Mulher, como é que você se sente? Você conseguiu ler a história das outras pessoas? Não, a gente não leu ainda não, amiga. Não, eu tô querendo ler. Esse povo relapso, gente do céu. A gente tem um arquivo lá com a história de todo mundo antes de ir pro livro. Ah, não, eu quero ver. Mas eu vou te perdoar porque você tá... Aquela louca, né? Uma que não para de falar e fala em cima da outra. Essas somos nós. Tá entendendo, não. E eu lembro que estava num projeto, então eu falei, nem vou pegar no pé dela, porque ela tá focada. Eu tava com 2 livros, né? Eu lancei no Brasil, em São Paulo, que foi o Você Foi Chamada, que foi maravilhoso também. Gente, que lindo, né? Lindo. Ai, eu esqueci de trazer pra você, Cadê agora que eu lembrei. Meu? Eu fiquei tão focada nas flores, mas eu vou te ver semana que vem eu trago pra você. Isso é verdade, isso é real. Olha, gente, Conexão Mulher, ele é um projeto muito maravilhoso, idealizado por mim, pela Deise Mireia, minha maravilhosa. Maravilhoso. Faz a parte da foi assim, foi sobrenatural fazer parte desse projeto. Porque eu penso, sabe o quê? A liberdade de a gente escrever. Eu acho que foi assim, ele me trouxe tanta cura, você acredita? Aleluia. Escrever, eu chorei. Foi nas lágrimas que eu escrevi. Você se descobriu uma escritora maravilhosa. Olha, sabe o que eu entendi? Porque eu fui chamada para fazer parte de 2 livros no mesmo mês. E lembra que Deus sempre aponta a nova estação. E eu, se fosse por mim, eu não me achava. Quem sou eu? Mas quando eu comecei a escrever, eu falei, nossa, eu gosto de escrever. E aí o Espírito Santo foi me trazendo memórias da minha infância, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí foi me lembrando tanto que eu era ótima, que eu passei na Federal de Pernambuco com uma das notas mais altas de redação. E eu tinha esquecido. E foi tão maravilhoso escrever. Isso, olha o desafio, em português. Em português, foi. Porque você está aqui há quantos anos? Uns 23 anos. Agora eu estou escrevendo o meu, amiga, só que é em inglês. Então. Everything in English. Mas eu acho que também tem um seu propósito muito grande para as mulheres americanas. Mas eu vou traduzir. Mas eu tô escrevendo o que é mais confortável. Meu tá saindo agora em inglês e tá maravilhoso. É outra capa, é outro título. Ficou muito lindo, mas ainda... Depois eu falo pra vocês. Muita coisa maravilhosa. Vamos voltar pro Conexão Mulher. Gente, eu acredito, se você observar, todos os meus propósitos têm intencionalidade, têm propósito. Então, o meu podcast é para dar esse palco, para ouvir essas histórias. Eu aprendo demais ouvindo quem tá aí. Então, é uma coisa que eu falo que faz um bem enorme pra minha... Cleo aqui, sabe? Para a mulher que eu me torno, todos os dias eu aprendo. Então, Conexão Mulher foi uma ponte não, vou falar agora ela. Foi um elo que eu encontrei de vozes e de histórias que atravessam o outro lado do mundo. Olha isso, não tem fronteira. Você pegou cada mulher forte, viu? Mulher fortes que vieram ali. Cada mulher, assim, fizeram tudo. E passaram por vales, por lágrimas, eu falei meus vales ali. Exato. E foi muito real. Abri meu coração ali de uma forma... Não é cura? É cura, por isso que eu te falei. Isso é cura. Por isso que eu tô te falando. Foi cura escrever esse livro pra você. Porque, assim, o outro eu tava falando, né, assim, de mulheres bíblicas, que também foi lindo. Porque foi uma estação que eu tava passando. Mas escrever sobre a minha história foi muito impactante. E trouxe, assim, eu chorava. E o quanto eu escrevi, eu chorava. Não é, gente, sobre vaidade, não é. É lógico, eu sou uma pessoa, e a Deise, minha sócia também, nós somos muito detalhistas. Então, eu não faço... Quem me conhece sabe, você me conhece. Eu não faço nada de qualquer jeito. Não, você faz com excelência. Você é mulher de excelência. Eu falo assim com a Cleo, excelência, meu Deus. Então, a gente fez um trabalho fino, bonito, com requinte, mas que traga essas histórias de mulheres reais. Ali não tem mimimi, não tem história inventada. E a gente não fez focada isso em monetizar. A gente fez realmente focada em trazer a história dessas mulheres. É lógico, a gente teve um custo, né, para isso, que foram divididos entre as 10 mulheres. E eu sei que a partir daí vão vir muitas e muitas mais histórias. São milhões de mulheres. Acho que quando cada mulher que lê esse livro, elas vão ser transformadas para entender, sabe assim, o poder que cada um carrega. Exato. Que às vezes a gente
acha que é no outro, mas quando ela lê aquilo, ela vai se conectar. Exatamente. E eu penso que todo projeto é Deus que coloca mesmo. Você é mulher de propósito, você é mulher de intenção. Eu entrego antes para ele. Se está realizada é porque foi dele. E eu só aceito. E estou muito feliz que você está no meu livro, no nosso também, livro, né? É somos nós. E eu tenho certeza, eu já vejo, quando eu penso nesse livro, assim, eu até fecho os meus olhos, assim, o Espírito Santo me mostra ele indo a lugares que a gente não pode ir, sabe? Assim, na voz a gente não chega mais à mente, porque a leitura, ela traz isso, sabe? Ela traz essa imaginação, onde a gente vê. Eu falo que é um filme, né? Escrito, você é como se... todo livro que eu leio, para mim, na minha mente, é um filme, porque eu vejo a cena, eu imagino tudo. E engraçado como aquilo tem ação na sua mente, dependendo de coisas boas e coisas ruins. Então, prefiro ler coisas boas que vão te dar um passo a mais na sua vida, coisas que vão te impulsionar, mostrar quem você verdadeiramente é de forma positiva, não romantizando as dores, porque elas estão aí para serem cicatrizadas e curadas. E eu falo que a dor, a ferida, ela tem, como qualquer coisa, ela precisa de uma manutenção. Porque tem dias que a gente vai estar vulnerável, tem dia que vai querer vir coisas para nos tirar da nossa essência. Porque a gente realmente, até uma época da minha vida, a gente é regida pelas nossas dores. Eu passei por isso. E o autoconhecimento me salvou. E vem me salvando todos os dias. E eu vou bater na tecla que tudo na nossa vida tem que ter o autoconhecimento. Sim. Senão a gente não avança. Até avança, mas não sustenta. Não sustenta. É verdade. Isso é assim, para mim, foi essa conexão com Deus. Para mim, que foi uma coisa assim, sabe? Mas Deus é puro autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, como você está falando, e conexão com Deus, eu acho que são duas coisas, assim, a gente olhar para dentro. Porque muitas vezes eu acho que é muito difícil a gente parar para olhar para dentro. É porque, Carl Jung já fala, olhar para dentro, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é a frase que eu carrego e é a pura verdade. Porque ela é desconfortável olhar pra dentro. Que nem eu tô te falando, quando Deus me levou pra dentro, eu não queria olhar para minhas dores, eu não queria parar de fazer. Porque enquanto eu tô fazendo, eu tô distraída. Quando eu tô distraída, eu tô numbing. Como é que a gente fala numbing? Quando você não tá sentindo aquela você não tá sentindo, sabe? Numbing é quando você tá... Sabe quando você tá com a ferida e ela tá sangrando, mas aí você passa um cremezinho pra... Não cicatriza. Não é nem ela cicatrizar. Não cura. Não é nem que ela não cura. É como um band-aid ali não, que você... sabe aquela que você pra tirar dor? Como é que fala? Metiolate? Pra você... Vai botando uma coisa e você não vai sentindo. Anestesia? Tá anestesiada. Isso. Quando você não tá olhando, você fica anestesiada. Anestesiada e não tem a cura real, né? Exato. E assim, eu acredito muito que hoje Deus tem levantado mulheres como você, sabe? Obrigada. Mulheres que têm como voz, você também. Influência, para trazer para outras pessoas conhecimento, libertação, sabe? Assim, dos padrões. Sabe, assim, tirar as fendas dos olhos. Porque as pessoas... Eu achava muito que eu só podia viver aquilo. Até para mim expandir da área do real estate, né, que eu tenho feito há tantos anos empréstimos financeiros, cresci muito nisso e gosto muito disso. Foi um trabalhar de Deus para me tirar daquele lugar. Débora, você não é só isso. Aí agora eu posso falar. Eu sou escritora, como é que você falou? Eu sou autora, palestrante, eu sou muitas outras coisas. Mãe, mentora, entendeu? Então, assim, entender que eu sou um leque de coisas. E tudo isso traz, assim, aquele joy, aquela alegria no meu coração, essa conexão. Quando traz essa paz, essa felicidade, é porque você está no caminho certo. Exato. E a gente pode dar conta, sim, desde que estejamos respeitando os nossos limites. Entende? Porque às vezes a gente também quer abraçar o mundo. Com as duas mãos, né? E aí a gente tá com muitas coisas e depois você não tem nada. Tá, eu tô com esse monte de coisa, mas aí eu faço o que com isso? Ainda tá faltando. E isso que você fala é muito bom, porque você colocou um limite. Chega, eu já enxerguei que é isso que eu não quero agora no momento e tá tudo bem. Uhum. Eu posso ser uma mulher de casa, eu posso ser essa esposa maravilhosa, essa mãe atenciosa, presente, que é o que Deus quer de você. Se você tem um marido provedor, como você entendeu? E olha como você sobra tempo para você se encher mais de conhecimento e passar para outras mulheres. Entendeu, meu amor? Parabéns. É sobre isso. Sim. E olha, gente, o papo tá muito bom. Ela já comeu metade da mesa. Eu vou pegando aqui mais. Minha gente, a Cléo faz cada mesa aqui maravilhosa. Eu vou comendo. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje o salto é esse. Até a próxima. Obrigada, meu amor, por ter vindo. Olha, eu com queijo. Amo você, amo sua vida, amo que você carregue, amo que você transborda. Amo você, amo sua vida também. Você é uma mulher muito especial. Beijo. Tchau pra vocês. Até o próximo salto. Tchau.